o Analise Cripto, que está fazendo uns cortes aqui do canal, também está aqui com a gente, é o Senador Major. Maravilhoso. Bom, o Gotas, ele primeiro surgiu ali com uma ideia que a gente teve fazendo aqui esses mind blowings, né? A gente, eventualmente, todas as sextas-feiras fazendo aqui esses mind blowings, a gente teve esse devaneio, né, de criar uma forma, né, da gente poder distribuir esses colecionáveis aí, né, para as pessoas que estão aqui participando da live aqui durante a audiência, né? Então, o Ariel brilhantemente aí trouxe, modulou isso tudo, criou essa ferramenta chamada Gotas, para poder a gente, através desse mercado Web3, começar a trazer mais pessoas para dentro desse ambiente. Então, qual é a ideia? A gente criou uma ferramenta que ela é tão simples de ser utilizada que a minha mãe conseguiu utilizar. E simplesmente eu só dei o código para ela, que a gente vai te mostrar e falar depois como é que funciona. E aí ela simplesmente conseguiu resgatar a gota dela. E as gotas funcionam exatamente como uma forma de você marcar um momento. Então você está ali transmitindo uma live, você foi para um evento presencial, você foi para qualquer coisa que você for fazer assim. Você pode ter um código especial para uma gota, para aquele evento específico. E você pode distribuir esse código para a sua base no momento que você quiser. E quem tiver acesso a esse código, entra no site da gente, resgata esse código e ele resgata esse colecionável daquele evento específico. O mais interessante é que o colecionável, na realidade, é uma NFT. Né? E aí isso pode ser negociado no mercado secundário porque existe uma propriedade sobre aquilo. As pessoas têm verdadeiramente aquilo nas carteiras. E aí as pessoas que não sabem sobre o Web3, o cara que nunca viu, né, como a minha mãe, por exemplo, ela não sabe criar uma carteira, a minha mãe ela não tem essa possibilidade. O Ariel até pode falar melhor do que eu, mas ele criou uma forma das pessoas poderem, né, ele adaptou essa forma para poder a gente usar no nosso site, que é uma forma das pessoas poderem utilizar blockchain sem mesmo elas saberem que estão fazendo. E a gente esqueceu aquele negócio de NFT, a gente chama de gota, para ficar fácil, para todo mundo entender que é um colecionável, você vai estar recebendo do seu criador de conteúdo preferido, e que, né, eventualmente você pode estar fazendo esse processo. Essa forma é através do e-mail. Né? Então você conecta o seu Gmail e você automaticamente já está hábil a poder resgatar a sua gota. E o Ariel pode falar um pouco melhor agora sobre essa parte. Deixa só eu explicar uma coisa antes pro Leandro. Leandro, existe um conceito chamado Proof of Attendance, né? Que são os POAPs, que são justamente essas provas de que você estava participando de uma determinada atividade, né? Quando eu vi isso a primeira vez, essa ideia a primeira vez, me pareceu um POAP 3.0, assim, um POAP novo, só que com a diferença de ser um NFT que tem mercado secundário, que tu pode negociar e tudo mais. As pessoas, quando a gente dá o código, elas mintam aquilo de graça, elas não gastam nada, elas simplesmente tomam para elas. A gente não está vendendo nada. E as pessoas estão coletando isso para colecionar, porque isso pode oferecer algum tipo de benefício no futuro para essas pessoas também. Então, é um conceito muito legal, assim. Eu posso te dar um exemplo, assim, para todo mundo ver e ouvir aqui agora. Há uma semana atrás, antes de o Gotas começar, eu recomecei a criar conteúdo nos meus canais em 16 de janeiro de 2023. Faz um mês e pouco. E eu tô reconstruindo a minha audiência, né? E eu tava fazendo até semana passada live para, em média, 80 pessoas simultaneamente. Em média, tá? No primeiro dia das Gotas, a gente fez a live no domingo com o Caio, lá no canal do Caio. A gente lançou o Gotas. Na segunda-feira, eu já tinha 120 pessoas assistindo. Na terça-feira, 150. Na quarta-feira, 170. Na quinta-feira, 210. Ou seja, as pessoas começam a acompanhar, mais pessoas começaram a acompanhar o meu trabalho para pegar a gota.
E uma coisa que é muito interessante é o seguinte, eu acho, tá? E aí é meu julgamento, aí vocês podem depois opinar sobre isso. Eu acho que se tu crias um conteúdo de qualidade, se tu é um criador de conteúdo de qualidade, as pessoas elas vão ali para pegar a gota, mas elas acabam ficando. Elas falam, porra, que conteúdo legal. Se tu não cria um conteúdo de qualidade, o cara vai ali, ele vai coletar a gota, ele vai sair e acabou. O objetivo dele era pegar aquilo. O feedback que eu tô tendo na utilização dessa ferramenta é maravilhoso, assim, tanto para criação de conteúdo quanto para gestão de comunidade. Eu também sou responsável pela gestão de uma comunidade, de uma aplicação que está sendo criada chamada Stake Together. Ontem a gente fez a primeira community call da Stake Together, lá no servidor do Discord da Stake Together, no canal de voz. A gente teve quase 90 pessoas lá para uma aplicação nova que está construindo comunidade agora. Tem 300 pessoas no servidor. Tinham quase 100 pessoas participando da construção da aplicação e todas elas pedindo gotas. Quando a gota saiu, tiveram uns 5 ou 6 que saíram ali, mas a maioria ficou. Ou seja, tu constrói um sentimento de comunidade muito legal. E como o Caio falou, não é só para a Web3. Como a Vanessa falou antes, tu não necessariamente precisas entender de Web3, de MetaMask para tu coletar a tua gota. Isso é genial. Tu pode te conectar na aplicação e fazer o claim te conectando ao Google, ao Gmail e faz o claim. E os benefícios podem ser absolutamente os mesmos. Se tu quiser sacar para uma MetaMask, se tu for um usuário Web3 e quiser trazer para uma MetaMask para tu poder negociar num mercado aberto, tu faz. Mas se tu não quiser, tu não precisa te preocupar com isso. Então, é mais uma ferramenta, dentre tantas ferramentas, eu acho que estão surgindo nos últimos tempos, nesse bear market, para embarcar mais usuários na Web3, entendeu? Então, eu acho que isso tem muito poder, isso é muito poderoso. Leia, mais uma coisa importante, vou fazer um exemplo aí para você, tá? Você vai fazer uma campanha com um certo creator específico famoso, vamos supor, sei lá, o Whindersson Nunes, você vai fazer uma coisa com um dos maiores do Brasil, que tá no YouTube muito forte, muito reconhecido e tal. Cara, o Whindersson tem vários canais, né? Tem YouTube, tem Instagram, tem, enfim, Twitter, tem, cara, e eventos. Os eventos também são os canais, né? Quando ele tá dentro de um palco, também é um canal de comunicação dos caras. Cara, ele não sabe quem é a audiência dele hoje em dia. Ele vê a carinha dela, mas não sabe quem é essa audiência. Essa audiência, ela só vê. Ela colabora com like, colabora com comentário, mas ela só vê. Agora não, o Whindersson pode ir em todos os canais falar, gente, eu vou começar agora o meu show, olha, o meu código da gota é tal. Vai lá, gotas.social, bota o código, comprova que você estava naquele evento. Vou assistir uma live do Whindersson, também comprova que você estava assistindo aquela live, porque ele vai falar um outro código de uma outra gota. E você vai fazendo essa interação e vai deixando suas gotinhas pro mercado, sabe? E aí depois ele chega e fala assim, gente, eu vou fazer um encontro para 10 pessoas na minha casa, ou em algum lugar específico, com tudo pago pra gente conversar, bater um papo. Mas agora, só vai nesse encontro quem tiver 100 gotas minhas de cada evento. Não tem como ser repetida. Cara, imagina, as pessoas começam a negociar que nem loucos essa gota. Elas começam a comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Já existe mercado secundário, cara. É bizarro. É bizarro. Os caras já negociaram um Ethereum, velho. Já negociaram um Ethereum. Tentando trazer para um olhar mais, né, da minha idade, assim, eu fico pensando que, assim, tem muita gente que quando vai a show de uma banda quer juntar os ingressos todos que foram no show da banda e ficam com ele dentro de casa, né? Aquele papel que vai perdendo tinta ao longo do tempo, mas que aquilo, de uma certa maneira, não é nem somente o fato dele ter a lembrança de que foi naquele evento, que também tem isso, mas talvez ali de construir uma relação com o artista dele mais forte, né? E de alguma vez, chegou alguém em casa, a gente está conversando sobre o artista, e aí eu vou e mostro os ingressos de todos os shows que, por exemplo, eu fui a todos os shows que o Foo Fighters fez no Brasil, né? Toda vez que eles vieram, eu fui em um dos shows. Eu não tenho nenhuma referência disso, né? Não tenho nenhum um ingresso, etc. Então, acho que tem essa relação. E tem também aquela relação, e aí falando um pouco mais do mercado como empresário, daqueles eventos que te dão um brindezinho quando você sai. Às vezes eu ia num evento porque eu sabia que o evento dava um brinde maneiro, sabe? Então, por exemplo, sei lá, os eventos da Samsung. Samsung, quando eu saí do evento da Samsung, ou era um fone, ou era uma caixa de som, ou era um celular, ou era uma bateria, sei lá, externa. Então, por mais que o conteúdo fosse legal, e era mesmo, mas o que me dava mais vontade de ir ao evento, porque, né, às vezes sou convidado para diversos eventos, era de saber que aquele evento me dava algo bem legal,
para poder sair. Então, o que vocês estão falando é que é o que a Vanessa trouxe um pouco antes, né? Que não é algo novo, né? Ela é uma evolução, né? Então, é um pouco de coisas que a gente já vive hoje em dia de uma forma diferente, e vocês estão trazendo para dentro de um contexto que eu acho muito legal. Essa coisa do poder comercializar para poder fazer ou aproveitar alguma situação é muito legal. Então, estou achando interessantíssimo, bacana. Parabéns pela ideia. O ponto aí que é diferente, né, do que você falou, é porque, né, agora as pessoas têm a propriedade sobre aquilo, né? Então o cara pode, né, além, porque imagina o seguinte, você falou, as pessoas gostam de colecionar os papéis dos ingressos. Beleza. Mas aquele papel, ele não te conecta com ninguém, certo? Ele não te conecta com ninguém. É só tu e tu mesmo acreditando que tu tem aquele símbolo que você, né, tem. Você pode até bater uma foto, postar nas redes sociais, alguém vai acreditar, os haters vão dizer que é falso, né? E aí você vai chegar e simplesmente vai ter a possibilidade de quê? Né, você foi no show, a Vanessa foi no show, o Ariel foi no show, o João foi no show, mas eu não fui. E aí o que acontece? Vocês receberam as NFTs, que são as gotas, no caso, de cada um desses shows aí que vocês foram. Vocês, por terem a NFT do mesmo show, vocês podem se conectar entre si, né? Caso a empresa daquele show faça um movimento das pessoas poderem, né, até mesmo para entrar num chat de voz, até mesmo para, né, fazer para aí, meu irmão, aquele dia foi irado, caralho, vamos fazer aqui a reunião dos fãs que tem aqui o ingresso daquele dia, tá ligado? Então dá para fazer isso também com gotas também. Então é esse tipo de conectividade que as pessoas, né, não têm quando ela tem o papel do ingresso, que elas têm quando elas têm a NFT, né? Mesmo posterior ao show, que é o que aconteceu também com o caso do Milton Nascimento, que foi com o Ariel aí, no caso que eles estão desenvolvendo lá, e a galera continua até hoje se relacionando, comprando e vendendo isso daí, mesmo o show tendo acabado. E já há algum tempo a gente tem os ingressos, eles já são meio que digitais, né, ô Leandro? E aqui a gente tem, então, a lembrança digital, que ela não que ela é escassa, né? Porque antes do Bitcoin não existia ativo digital escasso. Do Bitcoin desenrolam várias coisas, e entre elas, então, uma blockchain de contratos inteligentes que tu consegue colocar lá num token uma imagem. Então aqui a gente tem um ativo digital escasso, que pode representar, por exemplo, uma entrada de um show, uma participação num evento, como o Caio falou, aquelas pessoas que possuem aquilo ali conseguem se encontrar de maneira muito mais fácil e, de alguma maneira, se conectarem, engajarem umas com as outras. Então, as possibilidades aqui, realmente são enormes, né? Dá para pensar em muita coisa. Não, legal. A própria base de fãs, ela pode fazer o processo de se conectar sem necessariamente passar pela empresa que criou o evento, entendeu? Isso é incrível. Ou pelo artista, né? Ou pelo artista. Por quê? Porque todos os fãs têm, né, aquela coleção de gotas que aquele creator específico criou, né? E aí, basicamente, todas aquelas gotas que são ingressos do evento, por exemplo, né, elas vão também funcionar dentro de um único contrato. Esse contrato ele tem um endereço único, certo? E esse endereço único, lá dentro desse endereço, tem todas as gotas. Então, tem o ID de cada gota, tem o endereço de ID de cada gota. Então, você consegue identificar cada gota para você, por exemplo, fazer sorteios entre a sua base, que é coisa que você não consegue com os ingressos de papel. Então, são coisas que você consegue identificar um a um, carteira a carteira, e-mail a e-mail. E você tem todas essas informações como creator, que é o mais importante. Então, no final das contas, o Gotas, né, se a gente fosse fazer um pitch para um VC, talvez fosse alguma coisa de um tipo de falar que a gente tokenizou, né, a captação de lead. De captar lead. Certo? E a gente tokenizou a captação de lead. É exatamente isso que o Gotas faz.